Então, estamos iniciando a aula 8 do nosso ciclo formativo, dia 24/9/2025, e dou boas-vindas a todos, e passo a palavra para as nossas participantes, perguntando como foi a semana, o que tem de novidade. Pode falar, Roberta. Oi, tudo bom? Então, a gente teve o contemplado, né, no festival Planeta.doc, o documentário Biomoda, que faz parte, né, que eu participei junto com a professora Neide. Então, a gente ficou bem feliz com essa notícia, né, e junto com a Karine, a gente pretende fazer algo sobre esse documentário. Mas ainda não tivemos tempo de discutir o quê, né? Ótimo. Então, quer dizer que o Planeta.doc Festival vai acolher vocês e depois vai ficar na plataforma o vídeo de vocês. Que bom, parabéns, parabéns. Maravilhoso. Que bom. Então, aí, durante essa semana, vocês então vão pensar como será o projeto, né, que vocês vão fazer aqui para aplicar agora ou posteriormente, né? Um projeto de cinema, cidadania e educação ambiental. Ótimo, porque eu já passei alguns, e no assíncrono já passei algum material para vocês, né, a respeito, para vocês irem adiantando, pensando como seria e tudo, mas hoje, a aula de hoje é dedicada a isso, dedicada a pensarmos, né, olha, o que precisa ter, de onde eu parto, como é que eu faço, então eu acho que vocês estão num momento muito maravilhoso aí, né, para assistir a aula de hoje, quer dizer, vocês estão com dúvidas, estão preparadas, né, estão com dúvidas, isso é muito legal, então a gente vai interagir bastante nesse quesito, tá? Ao longo do encontro de hoje. Quem gostaria mais de falar da semana? Bem, nós teremos todo o encontro, então, aberto para vocês chamarem a hora que quiserem, participarem a hora que quiserem. Eu vou iniciar a apresentação pela finalização das estratégias de metodologias ativas. Lembrando que hoje é a aula 8, nas aulas 6 e 7, a gente falou de metodologias ativas, né, que ajudam a pessoa que está produzindo o projeto a pensar em estratégias para trabalhar com o grupo, né, na temática cinema, educação ambiental e cidadania, né, que é o nosso grande eixo, né, de trabalho, cinema, educação ambiental e cidadania. Quando a gente pensa que temos esse eixo grande de trabalho e que dentro dele a gente vai pensar, de dentro dele a gente vai pensar alguma coisa, então é aí que entra realmente o projeto. O projeto é o quê? É algo que tem uma dúvida, algo que tem uma questão para ser trabalhada, né? Então, aí que vai entrar o nosso projeto, aí que vocês vão conseguir estabelecer a pergunta de vocês, que deverá ser respondida utilizando o cinema como ferramenta pedagógica e todas aquelas estratégias que a gente viu nas 2 semanas anteriores estão aí à disposição para serem escolhidas, né, da melhor forma possível, de acordo com cada projeto. Então, eu vou iniciar aqui a transmissão da continuação do anterior. Vamos lá.
Então, continuando, a nossa próxima estratégia é o mapa mental. O mapa mental é uma estratégia visual que organiza ideias em um esquema ramificado, partindo de um conceito central e conectando informações por cores, palavras-chave, imagens e relações lógicas, né? Então, tem gente que faz o mapa mental com quadradinho, com retângulozinhos, né? Então, coloca a palavra no meio. Então, por exemplo, a palavra é água, né? Ou então a palavra é a própria pergunta, né? Escassez de água, né? São as palavras que vão definir ali. E aí, o estudante, o professor, né, vai trabalhando e vai conectando as informações, né? Então, conecta a escassez de água. Então, nós temos escassez de água na cidade e no campo. Aí, da cidade, a gente vai puxar as perninhas, né? Puxa as perninhas. Na cidade nós temos escassez de água aqui e aqui. No campo aqui e aqui. Aí, desses locais, o que gera nesse, o que gera nesses aqui. Então, a gente vai fazendo as perninhas. É o mais comum, né? Esse tipo de representação é a mais comum. Mas a gente pode fazer por cores, pode fazer por... a gente costuma usar muito, vocês devem usar também em situação de aula, em situação de palestra, vocês devem usar muito post-it, né? Aí põe um post-it aqui, põe um post-it ali, põe a palavra-chave, aí põe uma imagem junto com o post-it, faz um desenho, né? Aí faz a relação entre um e outro. E aí eu coloquei um exemplo aqui, né? Então, após o encontro sobre biomas brasileiros, os estudantes constroem mapas mentais, destacando as características da fauna, da flora e ameaças de cada bioma. E aí, cada estudante pode fazer isso individualmente, ou então eles podem fazer num grupo, né? A gente pode propor que se formem grupos, e aí, nesses grupos, cada um vai dando uma ideia, eles vão utilizando cores e desenhos para facilitar a memorização, a conexão entre os temas, e o mais importante, né? O mapa mental, como é um mapa mental de um indivíduo ou de um grupo, em geral, não é a sala toda que faz esse mapa mental, apesar de ser possível também, mas, em geral, a gente pede que isso seja feito em pequenos grupos para a gente ter a maior variedade possível, né, de conexões. Então, o mais importante aí, né, é a gente dizer para esses estudantes que lá no final do processo eles vão apresentar para os outros, e esse mapa mental que cada um construiu, ele vai ganhando outras características, e aí pode se formar, a partir daí, um texto coletivo, né, partindo das reflexões individuais, e aí, então, eles apresentam as reflexões individuais e formam, então, um texto maior, né, uma redação coletiva, um texto coletivo, né? No caso do trabalho de vocês, o trabalho com mapa mental é bastante eficiente, né? Porque quando vocês reunirem para fazer o projeto, que aqui a gente sugere fortemente que vocês não façam o projeto de vocês de trabalho no gabinete, né? Aqui vocês vão ver mais para frente que quando a gente fala em projeto de intervenção no território, a gente está falando que o território vai produzir o projeto, né? Então é bem interessante o mapa mental, porque as pessoas não precisam estar juntas para produzirem, elas podem produzir cada uma no seu lugar, né? O seu mapa mental, e você, que é o organizador do processo, vem com isso em mãos, trabalha com esses dados em mãos e pode dar a devolutiva para eles de uma maneira mais ampliada. Isso é bem interessante para a gente trabalhar com grupos que não podem se encontrar, né? Mas que vão trazer as suas visões. E fica riquíssimo, porque se a gente pega alguém
de um bairro, alguém de um outro bairro, ou pega um professor da escola e pega um estudante da escola, a gente vai perceber que esses mapas mentais vão ser bem diferentes, porque eles dependem necessariamente da historicidade de cada pessoa, né? Do que essa pessoa já viveu, onde ela vive, como ela vive e tal. Então, qualquer assunto, quando trazido à tona pelo mapa mental, ele vai trazer as especificidades das pessoas que estão construindo. Isso é muito interessante, porque vai fazendo as ligações dos signos mentais daqueles que estão participando da produção do mapa mental, que depois pode se transformar num projeto. É uma estratégia maravilhosa, precisa de conteúdo, tá? Então, é muito importante que um conceito central no mapa mental seja trazido ao grupo, né? Então, por exemplo, mudanças climáticas. É muito importante que, de alguma forma, o conceito de mudanças climáticas esteja pulsando ali naquele grupo para que eles, os participantes, possam ter de onde partir, né? Porque existem muitos conceitos que são polissêmicos, né? Então, em educação ambiental, a gente tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, o conceito de sustentabilidade é um conceito polissêmico. E quer dizer isso? Ele é um conceito que tem várias interpretações. Então, se a gente pede para aquelas pessoas com as quais a gente está trabalhando construírem o seu mapa mental a partir da sustentabilidade, e o objetivo é ver como cada um pensa a sustentabilidade, tudo bem. Mas, se o objetivo a partir da sustentabilidade, de um conceito de sustentabilidade comum para o grupo, a gente vai buscar a resposta a uma pergunta, então esse conceito central tem que estar muito bem compreendido por todos, para que todos vão buscar, para fazer o mapa mental, todos vão buscar elementos relacionados àquela ideia de sustentabilidade, e não a outra ideia de sustentabilidade, tá? Então, isso, se eu disse agora há pouco que o mais importante do mapa mental é o resultado do mapa mental individual, depois coletivo, e o que se fazer com ele, o mais importante na condução do processo pelo educador é deixar o conceito bem claro para ser iniciado, então, o trabalho. Uma outra estratégia de metodologia ativa é a simulação de papéis. A simulação de papéis é uma metodologia em que os estudantes assumem papéis e simulam situações reais ou fictícias, desenvolvendo empatia, argumentação, pensamento crítico e resolução de conflitos, né? Então, por exemplo, uma simulação da Conferência do Clima, os estudantes representam países com diferentes interesses. Debatem soluções para o aquecimento global, negociam acordos e apresentam propostas, exercitando conhecimentos e habilidades socioemocionais. Sim, mas não vai ser eficiente, né, um trabalho de simulação de papéis quando esses estudantes simplesmente inventarem os seus roteiros, né? Então, para que a gente faça a simulação de papéis, é necessário que os roteiros eles estejam muito bem delineados, muito bem argumentados e que eles tenham sido feitos pelos estudantes. Porque quando a gente fala de metodologias ativas, a gente não está falando que o professor vai pegar, vou dar um exemplo do Brecht, ou do Shakespeare.
Ele vai pegar um trecho, vai pedir para os estudantes decorarem, e os estudantes vão representar os papéis que Brecht fez, ou que Shakespeare fez ali para aquele personagem. Não é isso que é simulação de papel em educação. Em educação, simulação de papéis é quando a gente vai no fundo da questão, né? Simulação de papéis é quando eu assumo o papel. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, durante a última enchente gravíssima, né? Aquele desastre ambiental gravíssimo que aconteceu recentemente, eu já falei aqui em aulas anteriores, e eu vou repetir esse exemplo, porque é um exemplo icônico, né? Teve gente surda, teve uma pessoa surda que sofreu graves consequências, porque, por ser surda, não escutou o que estava acontecendo lá fora da casa dela, né? No momento da tragédia, né? Então, se eu tiver a representação pelos estudantes daquela pessoa surda que não está escutando, por meio de claro, aquela pessoa surda que não está escutando, lógico que não está escutando, mas que não está escutando o fenômeno, né? Então, se eu der para os estudantes aquele papel e disser, olha, você é o surdo do Rio Grande do Sul na enchente de Porto Alegre, não vai fazer muita diferença nem para ele, nem para o grupo, além de ter uma informação. Educação não é informação. Educação não é a gente simular o papel desta pessoa com deficiência auditiva para sensibilizar os outros sobre deficiência auditiva. Educação é a gente compreender o que aconteceu, é a gente pensar num roteiro que vai dialogar com aquilo que a gente quer falar. Então, a gente está querendo falar do quê? De inclusão, a gente está querendo falar de alerta meteorológico, alerta de desastre, a gente está querendo falar de mudanças climáticas, não só dos efeitos das mudanças climáticas, mas também das causas da mudança climática. Então, quando o estudante vai simular o papel do deficiente auditivo na turma, ele não decorou aquilo. Ele nem precisa, muitas vezes, eu tenho muita experiência com simulação de papéis, que eu fiz isso como professora de ciências o tempo todo, sempre gostei muito disso. E quanto menos a gente dá de script para o estudante, e mais a gente dá força para que ele busque informação, traga exemplo e tudo, mais ele vai atuar de uma maneira mais natural, de uma maneira mais humana e de uma maneira mais histórica, e de uma história que vai partir dele e que vai ampliar, então, para os demais, das demais possibilidades e os demais problemas e locais e tudo isso, né? Então, é muito importante que a gente pense naquele antigo teatrinho como algo superado, né? Simulação de papéis não é o antigo teatrinho. Simulação de papéis é quando a gente passa para o estudante a responsabilidade dele ter empatia com aquele assunto, ter empatia com o colega, argumentar a respeito daquilo, pensar criticamente a respeito daquilo, propor resoluções de conflito, e aí sim, depois de tudo isso lido, estudado, escrito, aí sim, colocar todo mundo na frente do palco, e que seria a sala, né, de aula, ou o parque onde a gente está, ou o local onde a gente está trabalhando com educação ambiental, e aí colocar as pessoas lá muito mais conscientes e muito mais historicamente refeitas, para que elas possam trazer toda esse conhecimento e toda essa emoção
para os demais. E eles adoram. Rodas de conversa e seminários são metodologias que promovem a escuta ativa, o diálogo, o compartilhamento de saberes, estimulando a argumentação, o respeito à diversidade de opiniões e a construção coletiva do conhecimento. Então, após assistirem um documentário sobre desigualdade ambiental, os estudantes participam de uma roda de conversa para refletir sobre o tema. Depois, organizam seminários em grupos com propostas de soluções para suas comunidades. De novo, né? Roda de conversa e seminários não podem ser aquela fila de estudantes, um do lado do outro, e dizendo, cada um vai falar uma frase que decorou. Assim como eu acabei de falar da simulação de papéis, aqui é a mesma coisa. Na roda de conversa, o professor, o educador ambiental é o que menos fala, né? O professor, o educador ambiental, é aquele que, numa roda de conversa, ele vai propor boas perguntas. Ele faz boas perguntas. E aí ele vai deixando o grupo e vai trabalhando com o grupo na costura entre uma fala e outra. Então, eu vivi muito no início, né, quando eu comecei a trabalhar como diretora, coordenadora de escola de educação infantil, eu ouvi muito os professores dizendo que faziam rodas de conversa com os estudantes. E ao analisar algumas rodas de conversa, ou eu diria a maioria, era uma rodinha de criança pequena e o professor dizendo: isso que tal estudante fez foi legal? Não. E se isso não foi legal, o que ele merece? Merece pedir desculpas. Então vamos pedir para ele pedir desculpas? Tá bom. Então, era isso que era entendido por alguns profissionais sobre roda de conversa, né? O professor falando aquilo que era verdade para o professor e os estudantes respondendo aquilo que o professor gostaria que os estudantes respondessem. Roda de conversa não é isso. Roda de conversa é quando as pessoas conversam. O ideal numa roda de conversa é que a gente tenha uma comidinha no meio, ali, sabe? Aí você fala, nossa, vai dar confusão, você vai colocar comida para estudante de 7º ano. No primeira vez, sim, na segunda vez, sim, na terceira vez começa a melhorar, né? Porque a gente tem essa educação utilitarista, essa educação autoritária há muitos anos, né? A gente tem uma educação que foi lá atrás, ela foi gestada, né? No pote ali da ideologia que acreditava que o país deveria servir, né? E que algumas pessoas incutiriam ideias, incutiriam valores e as demais pessoas serviam. Isso não estou falando de uma maneira metafórica e também não estou falando porque eu acredito nisso. Não, eu estou falando porque os livros de história do Brasil contam isso, né? Que aquelas escolas, aqueles primeiros movimentos de educação no Brasil, eles surgiram justamente para isso, estava escrito nos documentos deles lá, né? Justamente para isso, para realmente doutrinar a população. E aí, quando a gente tem uma roda de conversa hoje, onde o professor fala e os estudantes devem repetir aquilo que ele falou, a gente está voltando lá nos anos 1500, né? A gente está voltando nos anos 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2010. A gente está voltando naquilo que a gente costuma dizer que não quer mais, né? E a educação ambiental crítica não permite
que a gente faça uma roda de conversa com perguntas e respostas prontas. Então, se for fazer a roda de conversa, que realmente seja uma roda de conversa, seja filmada, fotografada, ou que a gente tenha um papelzinho aqui onde a gente vai anotando o que é mais importante e vai passando a fala e deixa falar, deixa conversar, deixa gritar, deixa levantar a mão e vamos conversando e vamos ajustando até que as pessoas percebem que aquele momento de educação ambiental, aquele momento de aula, com aquele educador que está ali, é um momento de respeito. É um momento que vai respeitar a sua especificidade, vai respeitar a sua história, vai respeitar o seu conhecimento, né? E aí, nesse caso, as pessoas vão entrando no ritmo de roda de conversa e vão, pela legitimação, elas vão começando a se abrir mais e precisar de menos recursos artificiais, né, como dar risada, conversar com o colega do lado, não falar, sair, levantar, né, gritar. Esses são recursos que os estudantes e os participantes utilizam quando se sentem desrespeitados, se sentem não considerados, desconsiderados, né? Então, à medida que essas pessoas vão vendo na roda de conversa que elas são respeitadas na sua especificidade, que elas recebem uma bolachinha, que elas recebem um presente que é a atenção, elas vão gradativamente participando e a aula vai ficando cada vez mais de verdade mesmo, né, e produtora de conhecimento e liberdade para todos, né? E assim, a mesma coisa com o seminário. Então, quando a gente permite, né, que os estudantes vão à frente para recitarem pedaços do trecho que foi separado pelo professor, seja o professor falou, fala sobre isso, ou então fala sobre aquela página do livro, alguma coisa assim. E eles vão lá para frente e fazem isso, eles vão, claro, vão rindo, alguns não vão decorar, outros vão esquecer, porque aquilo não faz parte dele, né? O seminário é a manifestação do conhecimento de cada um, né? É quando o estudante pode ser uma criança, viu? Porque ultimamente, a última escola por onde eu passei era uma escola de educação infantil e as crianças faziam seminário. Elas estudavam sobre, por exemplo, a horta, a composteira, a terra, a leira, o lixo, o resíduo, e elas faziam seminários e elas apresentavam projetos de segregação de resíduo, projetos de alimentação saudável, projeto de culinária, e o que quer que seja lá que elas decidiam com os seus professores, elas eram capazes de apresentar. E elas tinham 4 anos de idade, né? Então, aqui, quando fala em roda de conversa e seminário, está falando a gente pode substituir isso aqui por respeito e conhecimento. Aprendizagem baseada em equipes é uma metodologia ativa em que os alunos estudam previamente o conteúdo e, em sala, resolvem desafios em equipes, aplicando os conhecimentos em problemas reais e desenvolvendo colaboração na tomada de decisão. Então, por exemplo, em um momento sobre energias renováveis, os estudantes estudam o tema em casa. Então, eles vão estudar lá a energia eólica, né, as energias renováveis. Aí, depois, em grupos, eles resolvem um caso-problema. Então, escolher a melhor fonte para abastecer uma comunidade, justificando com dados técnicos, sociais e ambientais. Então, vamos falar de energias renováveis, vamos falar de energia eólica. Para todo mundo, a energia eólica é muito importante, mas aquelas coisas gigantes, quem está aqui e
do Norte, do Nordeste, principalmente do Nordeste, vai dizer se realmente esses campos de energia eólica são bons ou não são bons, né? E os estudantes que estão lá, mesmo que eles não falem, eles sabem o que é bom e o que não é bom. E a ciência, ela também vai trazer o que é bom, o que não é bom. Mesma coisa, energia solar. Energia solar é tudo que todo mundo quer hoje, né? Energia solar, porque é renovável, porque é limpa, porque é mais barata, tudo bem. Mas em algum momento a gente pensa que aquilo daqui 20 anos vai deixar de funcionar, a gente vai trocar e a gente vai ter que jogar isso vai ter que descartar? E como isso vai ser descartado? Será que a gente já está pensando nisso? Que daqui 20 anos, todo mundo que está pondo energia solar vai ter aquele monte de placa para descartar? Né? Então, isso é a metodologia da aprendizagem baseada em equipes. Assim como a metodologia ativa de trabalho por projetos, né? Tudo uma coisa, uma estratégia aqui, ela vai sempre se unir à outra, porque todas falam que tem que ter respeito pelo estudante, tem que ter conhecimento científico o tempo todo, que tem que ter questões sociais trazidas à tona, né? Questões ambientais faladas o tempo todo ali, mesmo se a gente não está trabalhando com educação ambiental, a gente está falando de questões ambientais em qualquer área do conhecimento, né? A educação ambiental é um tema transversal, né? Pela BNCC, interdisciplinar. Então, qualquer que seja o assunto, o ambiente, o social, a ciência, o território, eles têm que estar ali. Senão, de novo, a gente volta na educação que a gente tem há muitos anos já no Brasil, em que a escola funciona como um depósito de conhecimento e ela vai transmitir esse conhecimento, né? E isso cada dia mais tem causado problemas, porque a gente sabe que a gente está aí não só mais, né, com todo o conteúdo produzido pela humanidade dentro da rede, né, de internet, mas a gente está agora com a inteligência artificial que vai fazer aquilo que a gente pedia para os estudantes fazerem, que era pegar o que estava pronto, transformar em alguma coisa que ia ser apresentada. Hoje a inteligência artificial também faz isso, né? Então, se antes o estudante ficava caçando na internet as coisas para fazer o trabalho, para entregar na escola, hoje ele não precisa mais fazer isso. Com um comando, o computador faz tudo para ele pela IA, né? Então, a gente tem que tomar cuidado quando fala em aprendizagem baseada em equipes, né? A aprendizagem baseada em equipes não é trazer um trabalho pronto, mas trazer uma resposta para uma questão, ou trazer uma questão, né? Vamos estudar isso, elaborem uma questão sobre isso. O que vocês acham que vocês podem tirar de dúvida a respeito desse conteúdo que vocês foram estudar? Discutam, pensem no mundo, pensem em vocês, estuda, pensa e traz uma pergunta. E essa pergunta vai se transformar em projeto, e esse projeto vai ser aplicado e apresentado aqui, né? Então, aprendizagem baseada em equipes. Aprendizagem experiencial é quando o conhecimento é construído a partir da experiência prática, por meio da vivência, reflexão, análise e aplicação, promovendo aprendizagem significativa e duradoura. Então, é botar a mão na massa, né? Então, durante uma saída de campo, numa mata, os alunos observam espécies nativas, registram dados, coletam folhas e depois criam um herbário. A atividade une prática, reflexão e conteúdo curricular sobre biodiversidade.
Então, a aprendizagem experiencial é necessária. Quando a gente fala em educação ambiental, a gente não pode só ficar no computador e dentro da escola, né? A gente tem que olhar. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês nessa aprendizagem experiencial sobre escola sustentável, tá? Vamos esquecer que a gente está falando com o estudante agora. Agora nós estamos falando com os profissionais da escola. E a gente vai fazer uma aprendizagem experiencial com os professores e funcionários daquela escola, tá? Com os adultos que trabalham naquela escola. Bem, então, nós vamos fazer o quê? Se a gente quer trabalhar, por exemplo, com a questão do desperdício da comida. Nós vamos fazer uma roda de conversa, e nessa roda de conversa nós vamos falar sobre o desperdício de comida? Sim, é possível. Ou vamos fazer qualquer uma das estratégias anteriores para falar do desperdício de comida? Sim, é possível. Só que é muito necessário que essas pessoas experimentem essa comida. Que essas pessoas sentem na mesa onde os estudantes daquela escola sentam para experimentar aquela comida. E aquele profissional que é o educador ambiental naquele momento, ele vai orientar, ele vai falar assim, olha, vocês vão chegar ao refeitório, ou tem escola que chama de restaurante, né? Vocês vão chegar ao ambiente da alimentação e vocês vão se entender como um estudante. Pense que os estudantes têm várias estaturas, que os estudantes têm vários gostos, que os estudantes têm várias formas de comer e formas de se comportar. Tudo bem? Tudo bem. Então, vocês vão prestar atenção em cada segundo, tá bom? Então, vamos fazer uma aprendizagem experiencial para ver o que está acontecendo com o desperdício de comida. E aí, então, esse grupo vai lá. Aí, eu vou pôr um exemplo aqui, né? Não são todas as escolas, mas eu vou dar um exemplo que esse grupo chegou lá e encontrou assim. O balcão era na altura da cabeça de muitos adultos, né? Em média, na altura da cabeça. Aí a gente já pensa, eu vou pegar o prato lá em cima, então preciso de uma pessoa para me entregar o prato, tá? Aí o prato vem pronto. Vem lá o arroz, o feijão, a carne, a salada, a verdura, e da maneira como a pessoa da cozinha quis colocar, né? O feijão por cima, ou o feijão por baixo, e ali fez o prato. O prato é de plástico. O que se usa para comer é uma colher. E aí eu vou sentar na mesa. Eu vou sentar na mesa e eu vou olhar para aquele prato e eu vou falar, pera, mas tem uma coisa aqui que eu não aprecio, tem uma outra que eu gostaria um pouco mais. Eu como com farinha e aqui não tem farinha. Tá estranho. Bem, aí depois de tudo isso, a gente, adulto, né, vai para o residuário, para o lixo, não é residuário ainda, né? A gente vai para o lixo. Aí chega lá no lixo, tudo aquilo que a gente rejeitou vai para lá. E aí, então, nós olhamos os rejeitos. Nossa, tem bastante rejeito. Olha, que coisa. Tá, então vamos para a nossa discussão. E aí, o que eu quero dizer para vocês é que essa aprendizagem experiencial fez as pessoas perceberem coisas que levavam os estudantes a não terem apetite por aquilo, né? Que não respeitam, às vezes, esse horário é 9 horas da manhã, um almoço, né? Então, não respeita horário social, não respeita a forma como a gente come, né? O talher
a colher para todo mundo, o prato de plástico, a canequinha e tudo mais. Eu não posso escolher o que eu vou comer, eu não posso colocar minha farinha, que eu tô. Muitos brasileiros comem com farinha. O meu filho come com farinha. Meu filho come todo dia, ele come com farinha, né? Eu tinha uma coleguinha na escola que comia com limão. Tudo o que ela queria, ela comia com limão, mas isso na casa dela. Claro que na escola ela não comia com limão. Na verdade, ela nem comia, né? Porque ela só comia com limão espremido. Então, a aprendizagem experiencial, ela é muito mais do que a gente ir olhar a nossa salsinha crescendo, sabe? A aprendizagem experiencial é quando a gente olha a salsinha crescendo, mas a gente fala da salsinha, a gente fala do nosso gosto, a gente fala da nossa vida, a gente põe a mão na terra, a gente tem a opção de desenhar, de olhar na internet. Então, eu não preciso correr com uma aula. Na aprendizagem experiencial, eu posso ter uma única aula de 3 meses, né? Então, é o experienciar, é o vivenciar, para depois, então, com o grupo, a gente discutir, apresentar e ampliar e colocar o problema, né? O problema sempre tem que ser colocado. Esse problema não precisa ser um problema ruim, né? Quando eu falo, temos que colocar uma pergunta, não é uma pergunta ruim. Por exemplo, a gente pode colocar uma tá bom, o celular polui a terra, mas como é produzido um celular? Isso não é uma pergunta ruim, uma pergunta boa. Pergunta é pergunta. Pergunta é aquilo que vai levar o grupo a buscar conhecimento. Quando o grupo põe a pergunta para buscar o conhecimento, o grupo vai provavelmente trazer a resposta ou criar uma resposta para isso, seja uma questão de ordem negativa, seja uma questão de ordem positiva. A aprendizagem significativa vai isso que eu falei. É uma metodologia em que novos conhecimentos são integrados de forma relevante aos saberes prévios do estudante, promovendo compreensão profunda e aplicação prática dos conteúdos. Então, em uma aula sobre saúde, o professor parte das experiências dos estudantes com alimentação e hábitos diários. Relaciona os conteúdos científicos com suas rotinas, promovendo conexões reais e entendimento mais duradouro. A aprendizagem significativa tem muito em ciências, né? Muitos autores que estudam ensino de ciências gostam da aprendizagem significativa, porque durante muito tempo as atividades de laboratório foram muito desconectadas, né, da vida real. E também as atividades conceituais. Então, os estudantes, né, de pós-graduação, os mestrados, os doutorados, os pesquisadores em geral na área de ciências gostam muito de falar de aprendizagem significativa para realmente significar o que se viu no laboratório, o que se viu na natureza, o que se viu no livro, né, e não ficar uma coisa mecânica. Por exemplo, quando você primeiro dá a lição, e depois você vai para o laboratório comprovar aquela lição, né? Na aprendizagem significativa, a partir da teoria da aprendizagem significativa, a gente chega à conclusão de que é melhor primeiro fazer o experimento, testar, sem uma receita, daí chegar nos resultados, o professor, então, com os estudantes, chegar no que realmente é importante ali naquele experimento, e aí, então, falar da teoria, né? Então, inverte, a aprendizagem significativa no ensino de ciências inverte, ao invés de laboratório, ao invés de aula e laboratório, laboratório e aula, e sempre com o estudante procurando a resposta. Não é aquela... eu fiz química. Em química era assim, tinha uma folha de sulfite que dizia exatamente, experiência tal. Primeiro, pegue 5 gramas disso, junte com 10 gramas daquilo,
coloque água boricada, não sei o que, não sei o que. Você vai ver isso quer dizer isso, né? Durante todo o meu curso de técnico em química foi assim. Aí na universidade, como eu fiz uma universidade que é a Fundação Santo André, que é uma universidade aqui no ABC Paulista, que já tinha um grupo, o CECISP, né, que fez um grupo de professores que já pensavam em aprendizagem significativa. Aí na faculdade eu vi muita diferença no ensino de química do que eu tinha visto lá no técnico. No entanto, hoje ainda eu vejo como professora que muita gente ainda ensina ciências do modo indutivo, né? O que não é bom para a produção de conhecimento do estudante e do território. O portfólio reflexivo é um instrumento pedagógico que reúne as produções dos estudantes, acompanhadas de reflexões sobre seu processo de aprendizagem, permitindo autoavaliação, autoria e desenvolvimento contínuo. Gente, o portfólio reflexivo é maravilhoso, porque é uma estratégia que vai trazer para a gente a possibilidade do próprio estudante ir acompanhando o seu desenvolvimento, sabe? Ir acompanhando a sua construção de conhecimentos e reflexões e inserções no mundo, né? Seria basicamente, né? Seria aquele portfólio que a gente já está acostumado a fazer, né? Vai pegando tudo que faz e vai colocando, pode ser um arquivo no computador, pode ser em papel impresso mesmo, né? Como a gente pega lá a prova, põe a prova do lado da outra, põe não sei o quê, prova também, não sei para que prova, mas a gente faz isso, né? Vai colocando tudo que é do estudante e entrega para o estudante, ou vai entregando e o estudante coleciona. No portfólio reflexivo, cada coisa que o estudante faz, ele mesmo, no final, ele vai dizer, olha, nesse caso dessa visita à aldeia indígena, eu pude observar isso, eu pude aprender tais coisas sobre educação ambiental e tal, e tal, e tal. Aí na outra atividade, na outra, tá? Então, o portfólio reflexivo mereceria uma aula aqui inteira a respeito disso, mas, em resumo, é isso. É o estudante se apropriar da própria avaliação. Eu fiz isso, eu aprendi isso, eu gostei disso, eu não gostei disso, né? E o portfólio reflexivo não é uma atividade avaliativa, ele é uma atividade de colecionamento de elementos para que sejam significativos para ele. Não é só um papel que vai ser jogado na gaveta e depois no lixo. Um arquivo no computador para aquela aula. Não, é alguma coisa que vai sendo refletida, né? Vai sendo utilizada para reflexões e aprendizagens novas. Os contratos de aprendizagem é um acordo formal entre educador e aluno, quando eles definem objetivos, prazos, estratégias e critérios de avaliação, promovendo autonomia, responsabilidade e compromisso com o próprio aprendizado, né? Esses contratos de aprendizagem, em geral, existem em escolas da Ponte, a gente pode se apropriar aí, né, de conhecimento sobre a escola da Ponte, em que os estudantes fazem as suas. O conteúdo é único, né? Para aquele grupo, para aquela fase, mas os estudantes vão, cada um vai pensar no seu contrato. Eu vou estudar isso, eu vou estudar aquilo, eu vou chegar nesse resultado, mesmo os estudantes menores, né? Podem fazer isso. E aí é bem interessante, e um exemplo que eu pus aqui é no início do projeto sobre consumo consciente, cada estudante firma um contrato definindo metas de pesquisa, entregas e forma de avaliação. Ao final, refletem se cumpriram o combinado e o que aprenderam durante o processo. É mais ou menos o que a gente faz no pós-graduação, no TCC, mas a gente está falando aqui de aluno pequeno, começando com um estudante pequeno e indo em todas as fases. É possível
é bom, dá resultado, porque eu fiz com educação infantil, e dá resultado mesmo. Eles falam, eu vou chegar em tal resultado, e eles buscam e eles chegam. O estudo dirigido e autodirigido é uma metodologia que estimula o estudante a estudar de forma autônoma, com ou sem orientação do professor, desenvolvendo responsabilidade, organização e protagonismo no processo de aprendizagem. Por exemplo, em ciências, eles recebem um roteiro com perguntas e fontes sobre poluição do ar. Estudam individualmente ou em duplas, registram respostas no caderno e depois compartilham descobertas em uma roda de conversa. O estudo dirigido e autodirigido sempre existiu. Nos anos 70, ele era super utilizado, né? Então, a gente pode utilizar como metodologia ativa? A gente pode, mas o importante aqui é o que eu falei em todos os outros momentos aqui, na aula 6, na aula 7, agora na aula 8. É necessário que ele saiba o que está fazendo. As perguntas aqui não são perguntas fechadas com respostas fechadas. Aqui, nesse estudo dirigido da metodologia ativa, as perguntas são perguntas inteligentes que levam, são boas perguntas, que levam aquele estudante ou aquele grupo de estudantes a realmente buscar conhecimento, soluções e proporem novas ações, né? Os debates regrados é uma metodologia que promove o confronto respeitoso de ideias, com regras definidas, estimulando a argumentação, a escutativa, o pensamento crítico e o respeito à diversidade de opiniões. Após estudar transgênicos, os estudantes se dividem entre a favor e contra os transgênicos. Seguindo regras de tempo e fala, apresentam argumentos, contrapõem ideias e refletem sobre os diferentes pontos de vista com base científica. De novo, né? É um debate, não é uma exposição de conceitos, é um debate. Então, eles têm que se preparar a partir da ciência, a partir da vivência, da sua história, da sua realidade, para fazerem debates bons. No começo não dá muito certo, mas aí depois, com o andar da carruagem, eles começam a fazer uma competição saudável e se mostrarem, né? Como eles são legitimados, eles começam a buscar mais conhecimento e se mostrarem mais sabidos, né? E aí só tem o grupo a ganhar. Estação investigativa é uma metodologia em que os estudantes exploram um tema em uma estação de aprendizagem focada na investigação ativa, desenvolvendo habilidades científicas como observação, questionamento e análise. Por exemplo, uma estação sobre solo, os estudantes observam amostras, identificam tipos, testam permeabilidade e registram hipóteses. Essa atividade estimula a curiosidade científica e o raciocínio investigativo de forma prática e colaborativa. Em geral, quando a gente trabalha com estação investigativa, a gente trabalha com várias estações ao mesmo tempo. Então, eles vão passando pelas estações e aí, no final, eles fazem a discussão sobre o que eles viram nas variadas estações e aí pula para a próxima etapa daquele projeto que está sendo desenvolvido, né? A aprendizagem mediada é um processo em que o educador atua como mediador entre o conteúdo e o estudante, facilitando a construção do conhecimento por meio de perguntas, estímulos, feedbacks e intervenções intencionais. A aprendizagem mediada também, assim como a aprendizagem significativa, a aprendizagem mediada é o tempo todo, né? Por exemplo, durante a leitura de um texto sobre mudanças climáticas, o educador intervém com perguntas que instigam conexões com a realidade dos alunos, incentivando reflexões, debates e o aprofundamento do conteúdo. Mas cuidado, né? Não são perguntas que têm resposta pronta. A aprendizagem mediada é o tempo todo, mas a gente não vai ficar fazendo perguntas esperando uma resposta pronta. A gente vai fazer perguntas que são abertas e que vão trazer para a gente, para o educador, conhecimento. Então, o educador tem que ir fazendo pergunta e falando, olha, em tal lugar, você já foi lá? Você já coletou uma água? Vamos coletar uma água de lá? Vamos fazer...
sabe, tem que ser sempre para frente, tem que ser, nunca é uma pergunta sobre o que já está posto. Não, o que está posto, o conhecimento está posto. O que eu quero fazer de pergunta? Eu quero ampliar esse conhecimento. Metodologia STEAM integra as áreas de ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática em projetos interdisciplinares, promovendo criatividade, pensamento crítico, inovação e resolução de problema. Então, por exemplo, os alunos projetam sistemas de irrigação sustentável para hortas escolares, combinando cálculos matemáticos, conceitos físicos, construção de protótipos e expressão artística na apresentação da solução. Na metodologia STEAM, que vai integrar todas essas áreas, né, a gente tem que pensar que, primeiro, que não é para ficar separando, né? Em ciência você faz isso, em tecnologia você faz isso, em engenharia você faz isso, em arte você faz isso, em matemática você faz isso. Não, é um único projeto, né? Os estudantes vão trabalhar em tempos diferentes, eles vão para o computador, eles vão projetar, vão trabalhar em tempos diferentes e não há uma corrida, a gente não está correndo. Porque quando a gente está trabalhando pela metodologia STEAM, a gente está trabalhando muita coisa ao mesmo tempo. Então, não dá para falar que a gente vai fazer um projeto que vai durar 2 aulas, 3 aulas. Não, a gente vai fazer um projeto com os estudantes e eles é que vão definir quanto tempo que eles precisam daquilo e tudo. E a partir dessa definição, nós vamos costurando com o nosso trabalho de mediação, vamos costurando isso e ele vai caminhando no pensamento crítico, na inovação, na resolução de problemas, né? O que eu estou querendo dizer com isso? A gente vai construir uma horta na escola e a gente quer usar a metodologia STEAM. Então, a gente vai conversar com outros colegas, vamos fazer uma coisa interdisciplinar, vamos fazer com outros colegas, mas todo mundo vai trabalhar, vai partir do mesmo ponto e vai trabalhando o projeto junto, não é separar, sabe? Professor de ciências tem essa parte, professor de tecnologia tem essa parte. Não, é todo mundo junto, o projeto vai caminhando e todo mundo vai caminhando junto. Com isso, eu quero dizer para vocês que esse negócio de 45 em 45 minutos de aula já era. A gente tem que tirar isso, sabe? A gente tem que tirar esse negócio de ter um professor para cada matéria e um professor. Gente, não dá. A gente tem que começar a fazer projeto e fazer tudo junto, né? Um exemplo que eu tenho para dar para vocês, que eu também vivi, foi lá na educação infantil. As crianças faziam tudo isso, elas iam para o computador, elas faziam um desenho de horta, vamos fazer a horta assim, vamos fazer a composteira assim, vamos pintar aqui em tal lugar, não sei o quê. As pequenininhas, elas faziam isso, né? E só que as professoras, com o passar do tempo, foram percebendo que não dava para fazer esse trabalho, cada uma na sua sala, não dava. Então, a escola funcionava com 5, eram 5 salas no período, as 5 professoras trabalhavam juntas, todas no pátio, ou todas no quintal, com todos os estudantes, e todo mundo trabalhando. Por quê? Porque houve uma produção coletiva do projeto com os estudantes, com as criancinhas, depois houve um registro coletivo do que ia ser feito, houve uma solicitação de compra coletiva para a direção da escola, veio material, vamos fazer. Então, na metodologia STEAM, a gente não pode ficar muito presa a esse negócio de tempo, horário, professor, essas coisas. A gente tem que pensar essa organização aí. Aprendizagem multissensorial é quando a gente fala de visão, audição, tato, para potencializar a compreensão, a memorização e o envolvimento. Então, é quando a gente leva, junto com as orientações, né, a gente leva também a opção desses estudantes trazerem o próprio bicho. Então, eu estou falando de lula, então eu posso receber uma lula
que o grupo trouxe da feira, e aí nós vamos abrir a lula ali. Eu estou falando de flores, então eu posso receber vários tipos de flores para sentir o cheiro, e né, cheiro de rio poluído, cheiro de rio não poluído. Então, eu posso levar esses cheiros, esses tatos, essa audição, tudo isso para a escola. Percebam que toda vez que a gente fala de uma estratégia nova de metodologia ativa, a gente está falando de amor, de sentimento, de aprendizagem emocional, a gente está falando de história, está falando de território, está falando de ancestralidade, né? Metodologia ativa é isso, metodologia ativa é amor pelo planeta, amor pelo estudante, amor pelo professor, amor pela escola, uma escola que faz vidas e não uma escola que reproduz o que já está posto, né? Os Fab Labs são espaços de aprendizagem prática onde os estudantes projetam e constroem soluções com ferramentas manuais e digitais, estimulando inovação, colaboração, autoria e pensamento mão na massa. Por exemplo, quando eles têm uma impressora 3D, né? E eles fazem o produto lá, 3D, e eles imprimem, né? Com isso, eles estão trabalhando conhecimento de ciência, design, tecnologia, com foco na criatividade, com foco no reaproveitamento. Fab Lab também tem bastante material que fala de Fab Lab, é outra coisa que a gente ficaria aqui meses conversando sobre, né? Porque é extremamente atual, é muito interessante, é muito bom, né? Para o processo de ensino e aprendizagem, porque a gente tem o estudante junto, porque o estudante vai mexer na impressora 3D, que é a vida dele, né? A vida dele é isso, né? É o computador, é uma impressora 3D, ele produzindo ali, né? Os jogos são em 3D, tudo é em 3D, né? Então, se interessar para vocês, vão atrás de Fab Lab, não é difícil, é super fácil essa metodologia, essa estratégia é super fácil, é só ter uma sala de informática, que a maioria das escolas tem, só que fazê-los realmente estudar, produzir e elaborar boas perguntas nesses espaços. O projeto integrador é uma metodologia que articula saberes de diferentes áreas do conhecimento em torno de um tema comum, promovendo aprendizagem significativa, interdisciplinaridade e solução de problemas reais. Por exemplo, os alunos integram matemática com gráficos, ciências com reciclagem, língua portuguesa com campanhas, artes com cartazes, para propor ações de redução de resíduos na escola. Aprendizagem dialógica é a mesma coisa que eu falei dos círculos de cultura lá em cima, e ela tem tudo a ver, né, com o que a gente está falando o tempo todo, porque Paulo Freire é pura emoção, Paulo Freire é puro conhecimento, pura territorialidade, né? Então, ele traz para a gente que os estudantes vão compartilhar vivências, identificar problemas locais, construir propostas de intervenção, promovendo consciência crítica e ação cidadã. Os hackathons educacionais são eventos imersivos e colaborativos em que os grupos de estudantes propõem soluções criativas para desafios reais em tempo limitado, desenvolvendo inovação, trabalho em equipe e pensamento crítico. Então, é assim, durante um hackathon sobre hackathon, né? Fala sobre resíduos urbanos, os alunos têm 6 horas para criar soluções para o lixo da escola. Então, começou lá 9 horas da manhã e eles receberam lá o desafio deles. 9 horas. Quando for 3 horas da tarde, vocês vão ter que apresentar. E aí, em equipe, eles vão ter, né, computador à disposição, vão ter material de papel, colagem e resíduos e tudo mais, para eles fazerem
grupos de aplicativos, campanhas educativas, sistemas de coleta seletiva e apresentam para a comunidade. Aí cada um vai apresentar, né? Também super atual, muito legal, leva os estudantes assim, ao delírio, porque o principal ponto dessa metodologia é o respeito e a legitimação da possibilidade das intencionalidades e da ancestralidade, da historicidade dos nossos estudantes. Bem, falei bastante, vou tomar uma água e vou pedir que vocês se manifestem. Professora, tu falou da roda de conversa que tu teve com as crianças. Qual que era a idade delas? 4 anos. Meu Deus! E daí funcionou certinho depois de algumas vezes ou tu já conseguiu na primeira vez? Não fui eu, né? Eu era a coordenadora da escola e eu trabalhei com as professoras durante um ano e meio. A gente trabalhou com as professoras o conhecimento sobre isso, né? De que forma que a gente aborda as questões, né? Para que porque eram, por incrível que pareça, né, na Prefeitura de São Paulo, são 35 crianças de 4 anos numa única sala, né? Então, eram 35, imagina a situação delas num primeiro momento de roda de conversa, né? Impossível. Mas, à medida que a gente foi fazendo outras coisas na escola com elas, então, levando para o refeitório, fazendo análise do refeitório, possibilitando que elas desenhassem aquilo que elas viram, possibilitando que elas se colocassem não sem elemento, mas se colocassem pelo elemento que elas tinham acabado de verificar e de desenhar, né? Elas foram se acalmando. Então, não era só uma professora que conseguia isso com elas. Eu vou mandar uma foto para vocês, vocês vão ver a coisinha mais linda. Não era só uma professora, sabe? Assim, ia para a sala e a professora da sala que conseguia isso com elas. Não. No final dos 8 anos de projeto, a gente fez 8 anos, eu tenho esse projeto publicado. No final de 8 anos, o que acontecia? Essas crianças, elas já se juntavam por afinidade de conteúdo. Então, a escola passou, a escola não tinha mais aquele horário fixo, né? Era todo mundo trabalhando junto o tempo todo. Os únicos horários que a gente tinha era assim, para dividir hora de merenda, né? Esses horários que tem que ser divididos mesmo, lógico, para caber todo mundo. Mas as crianças, no final do projeto, não tinha mais horário. Elas chegavam, colocavam o material na sala de apoio, cumprimentavam o professor de apoio e iam para o quintal. Lá no quintal, elas já sabiam o que elas queriam fazer naquele dia, né? Que tipo de atividade. E aí tinha as estações lá para elas fazerem. E aí elas se reuniam ali e ficavam conversando com o professor que tivesse responsável por aquela atividade. Né, fosse uma atividade de colagem, de pintura em tecido, ou inúmeras atividades que elas criavam lá, né, de jogos cooperativos e tudo mais. E aí elas conversavam, por quê? Porque o grupo era um grupo de afinidade daquele negócio. Mas no começo era uma loucura, Tainá, Tuane, era uma loucura, porque a gente tinha uma escola toda que estava acostumada com o professor gritando que nem uma gralha para elas ficarem quietas e para que elas escutassem um A. E no final estava tudo bem. Muito estudo.
muito estudo pedagógico. Uhum. Você ficou feliz com essa notícia? Sim, que é bom ver que tem maneiras diferentes da gente abordar as crianças, não só as crianças, o ensino em geral. Tem, agora que tu falou ali, que maneira diferente de trazer o conhecimento para as crianças, de ter um professor, de ser a escola inteira unida, e daí eles se dividirem em grupos, assim. Nossa, porque eu venho, assim, vejo a escola ainda muito quadrada, muito sistematizada, assim, do tipo do professor ser autoritário e de passar conteúdo, de transmitir conteúdo. E é bom ver que até com as crianças pequenas a gente consegue modificar isso, sabe? Você vê Escola Sem Paredes, estuda sobre escola sem paredes. Aí você vai começar a partir daí, você vai começar a ver a bibliografia, né, ou as referências para você ir se aperfeiçoando nisso daí, se você gosta. É muito bom. Começou com a Escola da Ponte, aí aqui em São Paulo começou com essa história de escola sem parede. Não são todas, né? Mas não é nem a maioria, não é nada. São poucas escolas que fazem isso. Mas é um trabalho incrível, realmente é emocionante. Obrigada, professora. Obrigada a você pela pergunta, fiquei feliz. Neide, você ia falar? Não, hoje eu estou mais ouvidos, porque toda essa experiência em escola, né, com crianças, eu não tive, eu tive só quando, sei lá, eu estudava, eu fiz magistério na época, né, no ensino médio, então eu cheguei a atuar há muito tempo com crianças, e é outro universo, né? Eu atuo na universidade, então, assim, quando eu ouço, assim, eu fico tentando comparar, né, com a realidade que a gente vive na universidade, a gente faz esses paralelos. A gente está vivenciando isso agora, né, por conta do projeto na escola Aldo Câmara da Silva, que a Roberta está conduzindo, então aí sim, agora a gente está vivenciando na prática, mas ainda não chegamos a tão novinhos assim, né? A gente está mais ainda com o pessoal, né? Mais já entrando na adolescência, né? Porque eu entendo que criança é diferente, mas é bem interessante ouvir assim. E eu tenho muita vontade de trabalhar com criança, né? Então até os audiovisuais, assim, a gente pensa como criá-los para alcançar, né, essas crianças que vão naturalmente ter um comportamento diferente quando elas lidarem com o conceito e a prática da sustentabilidade, porque as crianças, quando elas vivenciam aquilo, botam a mão, é completamente diferente, né? Ela é uma aprendizagem, assim, que vai ficar, né, para elas, e desde pequenininha, sei lá, 3, 4 anos em diante, é uma idade que a gente sabe, né, até os 7 anos, assim, que é muito importante, né, então eu vejo que nessa fase aí, tudo que é feito tem uma importância gigante, né, depois também é importante, mas eu acho que ali é o que fica, né, eu tenho uma filha de 23 e eu acompanhei muito isso, e sempre tive essa preocupação, assim, de tudo que ela vivia e aprendia até os 7 anos, porque eu tinha muito isso como uma referência importante na educação dela, né. Você tem razão. E eu tenho um exemplo para dar, que é uma criança, ela, pequenininha também, ela tinha 3 anos. E a gente chegou no momento que a composteira já estava funcionando, estava todo mundo sabendo, né, que a composteira estava funcionando lá na escola, então ninguém mais fazia nada errado com relação a resíduo, todo mundo já sabia o que fazer com cada coisa. E essa criança, e aí a mãe
dessa criança veio numa reunião de pais e falou assim, professor, a professora dela, da criança, falou assim, professora, o que vocês estão fazendo aqui com a minha criança? Ai, nossa, né, a professora ficou preocupada. Ela falou, não me dá mais sossego, eu estou cozinhando, vai lá e fica catando as cascas, e fica botando no saquinho, e não me deixa, jogar onde eu quero, não me deixa jogar no lixo, fica enchendo os... E a mãe estava brava mesmo, sabe? Então, e o que essa criança fazia? Levava todo dia que ela tinha, né, colecionado, ela levava os resíduos de cascas da cozinha, né, para a nossa composteira. E lá depois, na comunidade, chamava a comunidade do Sapé, né, em São Paulo, e aí lá na comunidade a gente soube que eles tinham criado lá com as crianças uma hortinha e uma composteira num pedaço ali da comunidade, e as crianças tinham ajudado. Uma outra coisa também que aconteceu, bem legal, foi influência da escola com criança pequena também, foi o xadrez. A gente, só que aí já era um outro momento, né? As crianças tinham xadrez na escola, no ensino fundamental, e começaram a ganhar campeonato e participar de campeonato fora e não sei o quê. E aí, um dia que a gente foi fazer uma visita na comunidade, que isso eu sempre gostei de fazer, né? Não dá para dar aula num lugar que você nunca visitou. Então, a gente foi fazer uma visita na comunidade, era uma outra comunidade, e tinha, em todo cantinho, tinha um xadrez desenhado. Assim, no chão e tal, sabe? Então, é influência da escola também, né? Maravilhoso. Então, você tem toda a razão. Quem mais quer falar? Então, sobre o projeto integrador, eu vejo que funciona, para mim, né, enquanto estudante acadêmica, funciona muito bem. Agora, a minha dúvida é com relação aos alunos mais novos, assim, de integrar, né, as disciplinas, enfim, eu nunca tive essa experiência enquanto estudante, mas me interessa bastante também. Trabalhar um projeto, né, e que integre a maioria das disciplinas, por exemplo. Dá para fazer. Eu digo para você que, assim, né, nesses 8 anos que eu estive à frente desse projeto, que no fim a gente tinha só 5% dos resíduos sendo mandados para o aterro, e uma escola muito mais feliz, muito mais sustentável, as pessoas todas bem organizadas. Por exemplo, estou lembrando agora, quando eu cheguei lá para trabalhar, e eu cheguei super afim mesmo, né, de desenvolver o que fosse necessário ali, eu chamei uma funcionária e falei assim, vem cá, vamos aqui, você pode fazer, ela estava responsável por atender o telefone. Eu falei assim, vamos aqui, ó, você pode fazer isso daqui comigo, tá? Vamos fazer junto? Ela falou, não, eu sou proibida. Eu só sou agente escolar, eu sou proibida de botar a mão nisso. Eu falei, mas é um negócio aqui no computador, que isso é proibida. Não, eu sou proibida, que cada um tem a sua função. E no final do projeto, a sustentabilidade era tanta que a gente tinha essa moça como um dos ícones ali da escola, sabe? Porque ela era da comunidade, ela era muito sabida, ela era maravilhosa. E nem ela e tantas outras pessoas não tinham a oportunidade de serem ali dentro, né? Que é a primeira coisa que a gente tem que ver quando fala em educação ambiental, cidadania, é a sustentabilidade do ser humano, primeiro, né? No seu espaço ali, né, Karine? Então, é fácil, só que o que é difícil é a gente ver uma estratégia, qual é a estratégia que eu vou usar para que aquele grupo que trabalha comigo, de educadores, se engaje de uma maneira efetiva, para que a gente possa pensar num projeto interdisciplinar, entendeu? O problema no momento que eu vejo, são os profissionais distantes um do outro, isso que eu vejo. Mas se a gente conseguir juntar, como foi o caso dessa escola, que a gente tirou os horários, era uma coisa só, não há quem vá falar que não pode fazer, entendeu? Se você disser, o BNCC, a Base Nacional Comum Curricular,
está sendo cumprida, os estudantes estão aprendendo, estão felizes, está atingindo a comunidade, você pode fazer o que você quiser dentro da escola, não tem regra para isso, sabe? Mas as pessoas têm que querer. Mas alguém vai falar? Eu vou compartilhar aqui com vocês rapidamente, porque se eu ficar explicando item por item, eu vou demorar muito, né? Mas eu vou explicar rapidamente e vou abrir para perguntas no final, que é o que vocês vão fazer daqui para frente para escrever o projeto que está na cabeça de vocês, tá bom? Vou compartilhar. Olha, eu vou mandar para vocês esses 2 PowerPoints de hoje e vejam, ó, que vocês têm que fazer o questionário inicial, acho que já fizeram na inscrição. Vocês têm, se esqueceram de assinar alguma lista de presença desde o começo, tem todas essas listas aí. O formulário diagnóstico. O que eu não coloquei aqui foi a cidadania planetária, o mapa da cidadania planetária, que antes de enviar para vocês, eu vou inserir aqui, tá? Bom, o plano de intervenção. A primeira coisa que vocês vão escrever é o diagnóstico participativo, quer dizer, o grupo com o qual vocês vão trabalhar precisa ter um diagnóstico daquela questão que vocês colocaram, tá? Sobre meio ambiente naquele local. Aí vocês vão fazer um planejamento cooperativo. Então, vocês juntos vão pensar, então, eu tenho esse problema, então como que eu vou atacar esse problema? Então, vai ser feito um planejamento. Aí vai colocar a ação transformadora, né? Que ação que vai transformar completamente isso, né? Que ação coletiva que vai transformar completamente esse problema. De que forma eu vou registrar isso, né? Nós vamos colocar onde? No açougue, na padaria, na universidade, né? Na própria escola, na internet. Como que eu vou registrar isso? E como eu vou publicizar isso, né? Para o maior número de pessoas possível. O primeiro e mais importante lugar nesse momento é a plataforma Planeta na Escola, tá? Então, vocês vão publicar lá no nosso grupo, na plataforma Planeta na Escola, e aí depois eu vou orientar vocês para a gente fazer uma outra publicação na plataforma, que é um plano pedagógico disso, que a gente vai colocar lá no espaço de plano pedagógico. Mas eu não vou falar disso agora para não confundir. Então, o plano de intervenção de vocês, ele vai responder o que é transformar o território, e qual o papel do educador nessa transformação. Ele é uma ferramenta de transformação essencial para promover mudanças positivas em comunidades locais. Ele é um instrumento de participação e ação, e se não tiver participação e ação, o plano não vai para frente. Ele gera impactos sociais, culturais, ambientais e duradouros nas comunidades locais. Então, vejam que a gente não está falando de um projeto, um projeto que a gente vai dar para alguém, a gente não vai aplicar um projeto, a gente vai criar um projeto, essa é a diferença, tá? A gente vai criar um projeto para o território. Esse território pode ser a escola, esse território pode ser o bairro da escola, pode ser a universidade, pode ser um parque, pode ser uma cidade, mas tem que ser feito com a participação dos atores daquele local. Bom, plano de intervenção no território. Então, a gente tem que ter o conceito, os objetivos e as práticas para a transformação local.
São estratégias para promover mudanças sustentáveis comunitárias. Conceito e objetivos do plano de intervenção no território. Etapas do diagnóstico e planejamento colaborativo. Produtos do diagnóstico e análise dos resultados. Definição de objetivos, intervenções e planejamento de ações. Avaliação, protagonismo juvenil e integração curricular. Apoio comunitário e impactos duradouros no plano de intervenção. Agora eu vou destrinchar isso que eu acabei de falar. Bom, o que é a definição e os princípios metodológicos do plano de intervenção? Vocês precisam pensar que o plano de vocês, ele vai ter, né, no texto dele, o diagnóstico de um problema local, tá? Então, o que está querendo dizer aqui no primeiro é, o plano visa diagnosticar e agir sobre problemas locais de forma organizada e eficiente. Então, cada uma de vocês já tem a perguntinha. Pelo que a gente andou conversando, vocês já têm a perguntinha. Então, vocês já diagnosticaram esse problema e agora vocês vão agir sobre esse problema. A participação tem que ser coletiva. Então, quando vocês forem escrever, vocês vão escrever juntos, né? Várias pessoas escrevendo. Então, no caso das meninas da moda, são 3 que vão escrever junto. No caso das meninas do Mato Grosso, são 2 que vão escrever junto. Mas, ou em outros locais, vai ser uma pessoa que vai escrever. Só que, mais importante do que essa escrita dessas 3 pessoas, dessas 2 pessoas ou dessa pessoa, é vocês escutarem outras pessoas e agregarem a fala dessas pessoas sobre aquilo, sabe? Pode ser uma entrevistinha, pode ser uma entrevistinha, que eu digo uma entrevista curta, né? Que não seja longa. Pode ser uma entrevista, pode ser uma enquete, pode ser, sei lá, de alguma forma, ou pode ser uma reunião, pode ser uma aula, né? De alguma forma, vocês precisam coletar mais dados sobre aquilo que vocês estão dizendo que é o problema, né? A interdisciplinaridade, né? Então, se vocês conseguirem trabalhar com várias áreas do conhecimento, é bem legal. E o foco é sempre em soluções locais, né? Então, qual é o problema local e qual é a solução local? A participação da comunidade escolar e a aprendizagem significativa. Então, a comunidade escolar vai tornar o plano educativo mais relevante e também eficaz, né? Para todos os envolvidos. E a aprendizagem vai ser significativa porque os estudantes vão aprender melhor ao conectar conteúdos escolares com experiências reais do território onde vivem. A integração do conhecimento, o plano conecta teoria e prática para resolver problemas concretos do território, fortalecendo o aprendizado contextualizado. Solução de desafios reais, abordar desafios locais torna a aprendizagem mais relevante e engaja os participantes do projeto educativo. Processo educativo. Aprendizagem contextualizada, porque aplica no contexto do território. No caso do diagnóstico, vocês vão ver quais são as dificuldades, né? Quais são os principais problemas enfrentados para a comunidade local ali. A identificação dos recursos. O que tem ali naquele local mesmo que vai potencializar o desenvolvimento a respeito daquele problema que você tem, né? O que você pode fazer para ter uma intervenção específica para aquilo? Então, vejam que é facinho, é só você dizer lá, a dificuldade é essa, os recursos, as dificuldades são essas, só que lá já tem isso que pode contribuir. Então, nós vamos guiar dessa forma. Só isso, tá? Faz o diagnóstico, identifica o que tem lá e usa aquilo que tem para resolver o problema. Não vai buscar fora, né? Planejamento coletivo, então você vai ter definição de metas claras,
não vai ficar falando um monte de coisa no projeto de intervenção no território, sabe? Por exemplo, nessa escola não tem árvore. Qual é o objetivo? Plantar uma árvore. Para quê? Para que a gente tenha uma árvore e possa verificar o ciclo dela. Pronto, sabe? Não precisa ser nada louco, assim, nada grande, é muito complexo. Pode ser uma coisa muito simples. Então, o planejamento coletivo envolve estabelecer objetivos precisos e compreensíveis para orientar o projeto junto à comunidade. Então, compreensível, ó, vamos plantar uma árvore com a ajuda do cinema, né? Isso a gente nunca pode esquecer. Todo o projeto de vocês, ele vai ter que ter o cinema durante todo o projeto, ou no começo, ou no meio, ou no fim, mas ele vai ter que ter o cinema, ele vai ter que ter um filme, pelo menos, da plataforma Planeta na Escola, tá? Pelo menos um filme, porque esse curso, ele está sendo dado pela plataforma Planeta na Escola. Então, ela precisa ser utilizada por vocês, né? Seleção de técnicas adequadas, então, escolher métodos eficazes de coletas de dados garante informações relevantes e confiáveis para o desenvolvimento do projeto. É importante que vocês, no projeto de vocês não coloquem assim, só isso, né? Os comerciantes disseram isso. Vocês colocam, os comerciantes disseram isso, e nas referências que fomos buscar, temos essas e essas e esses dados, sabe? Precisa ter, que é o que a gente está chamando de ciência cidadã, ou de ciência, de educação científica, aqui durante todo o nosso curso, né? A participação comunitária, né, que eu já falei várias vezes, todo mundo precisa se engajar. Aí vocês vão organizar a equipe, vão fazer a participação, organizar a equipe como que é? Uma equipe bem organizada é essencial para garantir eficiência e clareza nas responsabilidades durante o projeto, né? Então, é importante dividir tarefas, você não vai dividir o projeto, você vai dividir tarefas. Então, por exemplo, você fica responsável por levantar as referências, você fica responsável por entrevistar a comunidade, por exemplo, né? Participação democrática, né? Participação igualitária, então não tem aqui quem é o dono do projeto, todos são donos do projeto, todos devem participar da elaboração, do desenvolvimento, da aplicação e da publicização, e devem ser citados, né? Cita o nome de todos lá. Coleta ética de dados, né? Cuidado, porque tem certas coisas que a gente não pode fazer. Vocês perguntam para mim, na hora que vocês forem coletar dados, se tiverem alguma dúvida, tá? Porque esse negócio de ética para pesquisa é bem complicado. Aí vocês vão começar a anotar, né? Então, primeiro vocês vão anotar os relatórios, os mapas, as listas que vocês têm, vão guardar. Aí vocês vão pegar isso daí para ver o problema identificado durante o diagnóstico. Aí vocês vão ter esse diagnóstico para vocês pensarem tudo o que vocês vão fazer a respeito daquilo. Então, por exemplo, identificamos que nessa região não é só escola que não tem árvore. Identificamos que em todo o quarteirão encontramos 8 árvores. Só isso, é bem simples, tá? A organização dos dados e o cruzamento de informações. Então, você vai pegar os dados e vai fazer a conexão entre os diferentes conjuntos de informações para uma visão mais completa, né? Vocês vão reconhecer padrões nos dados e vocês vão entender as dinâmicas locais por meio dos dados, né? Por exemplo, só tem 8 árvores nesses quarteirões. Identificamos que é comum que as pessoas tirem as árvores porque elas acham que as árvores sujam o chão. Então, essa é a compreensão da dinâmica local, né?
O que é essa dinâmica local aí? Então, tenta entender por que isso está acontecendo. Então, ou então, o rio está poluído porque o povo joga lá todo tipo de resíduo, e sofá, e cachorro, gato, galinha, joga tudo lá dentro do rio. Então, essa é a dinâmica local. Ou então, a dinâmica é que a comunidade limpa toda semana esse ponto viciado de lixo e outras pessoas de outras comunidades vêm despejar o lixo aí. Aí você vai fazer a análise dos dados, você vai estabelecer prioridades e você vai ver aonde imediatamente você vai intervir, né? Então, estou falando do quarteirão, estou falando de todas as árvores dali daquela região e tal, mas eu vou intervir só na escola. Os objetivos específicos devem ser claros e detalhados para direcionar ações precisas e eficazes. É importante que os objetivos possam ser quantificados para facilitar a avaliação dos resultados. Aqui no nosso trabalho fica difícil, né? Você não vai ver quantas pessoas que vão aprender sobre a reciclagem de tecido, né? Não dá, então não precisa ser quantificado, não. Os objetivos devem ser alinhados às necessidades identificadas para garantir a relevância e o impacto. As intervenções sustentáveis geram benefícios duradouros que melhoram a qualidade de vida das comunidades locais. Então, o que vocês vão fazer aqui, que é um projeto de intervenção no território, eu estou falando o tempo todo que é muito simples, mas é uma ação muito simples que vai ficar para a vida toda, tá? Isso que vocês têm que pensar. Que ação muito simples que vai ficar para a vida toda, né? As ações sustentáveis promovem a conservação ambiental e minimizam impactos negativos no ecossistema. Preservar e valorizar a cultura local é essencial para intervenções socialmente responsáveis. Aí vocês vão definir as ações, vão designar os responsáveis, vão alocar recursos, né? O que vocês vão usar? Vão usar material reciclável, vão usar dinheiro, vão usar a plataforma Planeta na Escola? O que vocês vão usar, né? Vocês vão estabelecer prazos de monitoramento, vão avaliar, né, não é medição, mas é uma avaliação de resultados, no nosso caso, e o impacto real. Vocês vão falar, lá no final de tudo, foi muito legal, plantamos a árvore, e as pessoas vieram e fizemos uma festa, e inauguramos a árvore, e já estamos pensando no próximo, sabe assim? Transparência na comunicação, então o tempo todo comunicar, né? Aprendizado coletivo, isso aí sem dúvida. Participação ativa dos jovens, pensamento crítico vai estar aí o tempo todo. Esses jovens vão transformar uma vez, vão querer transformar a vida toda. Vai incorporar ao currículo, então vocês têm um PPP, quem é de escola de educação básica, tem um projeto político-pedagógico. Coloca lá no projeto político-pedagógico ações de intervenção no território. Em 2025, escrevemos um projeto assim, 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 que foi desenvolvido no ano de 2026. Coloca isso. O projeto político-pedagógico, se não tiver história, a história morre, tá? Então, tem que pôr. Conexão e conhecimento, vocês vão fazer, né, essas conexões o tempo todo, vão fortalecer vínculo, vão fortalecer o apoio, vão trabalhar com sustentabilidade, vão trabalhar com legados duradouros, vão engajar os estudantes, vão engajar a comunidade, vão engajar o local, né, e o próprio território. O que vocês acharam? Dá para fazer? Dá. Tranquilo. Qual o tempo, Glaucia? O tempo para execução do projeto ou para entregar? Para entregar, porque, né? Olha, eu vou ficar com vocês aqui, a aula que vem e na outra,
falando disso, dando orientações para vocês e tudo, né? Então, a ideia é que na 10ª aula vocês já apresentassem aqui, para a gente gravar, né, e tudo, vocês já apresentassem aqui na 10ª aula, que vai ser na 2ª semana de outubro. Não essa quarta que vem, na outra. Mas só o projeto. Tá. Não é execução. Tá, Só Roberta, quando você tem encontro com os alunos lá, estou pensando... A gente tem um encontro no dia 7 e 8, mas ele já é um encontro datado, assim, né? Até, eu acho que tal, porque eles têm o sarau, que é o evento que vai finalizar a apresentação artística, são várias turmas que apresentam e, de uma certa forma, finaliza aquele nosso projeto do figurino. Então, eu vou me encontrar com eles para a gente produzir ainda mais alguns figurinos, e daí eles vão ter essa apresentação que é no dia 16 de outubro, né? Que é próximo dessa finalização. E é isso que me preocupa um pouco, como aplicar isso, né? Então, assim, porque eles têm todo um cronograma da escola, né? Era até para a gente ter se encontrado antes, mas daí eles têm os jogos. Então, às vezes é difícil, a dificuldade que eu sinto é da gente conseguir conciliar nessas atividades extras que a gente está promovendo lá, que são ótimas, mas com o calendário deles, né? Porque eles já têm muitas atividades, né? Sabe? Na escola, programadas, assim. Então, eu só me... Não, mas, Roberta, você... Desculpa. Não, se a gente não precisa aplicar necessariamente, só planejar, né? E, de repente, conseguir aplicar isso mais para frente, apresentar só o planejamento, daí já facilita, né? Minha preocupação era essa, só a aplicação, né? Não, mesmo que você tenha uma ação para fevereiro, março do ano que vem, só colocar. Tá? Porque aí depois, né, quando a gente começar a se encontrar na plataforma, na rede dessa plataforma aqui, a gente começar a se encontrar, conhecer pessoas, fazer apresentação e tal, aí sim a gente já teve a oportunidade de escrever o projeto, aplicar o projeto, trazer mais... A ideia é formar uma rede nacional, né? Ver tudo o que está sendo feito nesse país. Mas, nesse momento, é só o resultado do curso mesmo. Sim, joia. Eu acho que dá para... Com certeza a gente consegue aplicar, só que a gente tem que entrar dentro do cronograma deles, né? Não sei se a gente vai conseguir agora em outubro, mas daí já fico mais tranquila, assim. Eu acho que é só alinhar o planejamento e mais para frente a gente aplica, né? Sim. Tá ótimo. Eu acho que as meninas tiveram algum compromisso, porque ficou a Tuane e ficaram vocês 3 aqui. A Tuane conseguiu, Tuane, arrumar uma parceira? Não, ainda não. Eu até mandei mensagem lá no grupo e daí não tive resposta. Mas eu... Você sabe que eu não sei se foi a Marcela que falou que ia entrar em contato com você, mas ela estava com um problema em família naquele dia. Eu acho que ela esqueceu de retornar. Mas ela não está aqui hoje. Vamos chamar lá no grupo de novo? Eu posso fazer isso. Você quer que eu faça isso? Pode ser. Eu vou falar assim, ó, quem que vai ficar com a Tuane e tal, tá? Por quê, gente? Neide, Karine e Roberta. Porque Tuane não tem aluno. Ela é estudante de licenciatura. Uhum. Então, a gente precisa que ela fique com alguém. Agora, se você tiver interesse em ficar com essas 3 professoras, você também pode falar com elas agora, Tuane. Eu já gostaria. Se tiver espaço... Gente, eu só queria abrir um parênteses que a Marcela, ela colocou aqui na mensagem que ela tá com o sinal oscilando, ela tá no temporal na região onde ela tá. Ela só não tá aqui porque deve ter caído, mas eu me lembro que ela colocou aqui na mensagem. Ó, tá um temporal aqui que tá oscilando muito a internet. Ela tava em aula até há pouco. Tá, obrigada. Mas, de repente, a gente fecha a Tuane com vocês, gente. Pode ser? Por mim, Pode ser. Porque oportunidade para ela ficar em escola pública, ela vai ter até aposentadoria.
Né? Fecha aí, depois vocês conversam entre vocês, então vai ser ótimo. A carinha dela de feliz, ó. Tá vendo? Não sou só eu que sou apaixonada pelo projeto de vocês, ó. A Tuane também é. Verdade. Então, o documentário que a gente produziu está no Planeta Doc, né? Foi selecionado. Vocês me contaram antes de você chegar. Agora, é que hoje eu atrasei um pouco amanhã, e inclusive eu atrasei porque eu estou preparando as coisas que amanhã eu viajo para a Serra Catarinense, para o 7º Festival de Cinema e Sustentabilidade, também porque vão exibir o documentário, e depois eu vou participar de uma roda de conversa que será no IFSC de Urupema, Santa Catarina, na Serra. E está muito frio lá. Está muito frio, amanhã vai dar 4 graus. Então vai bem agasalhada. Mas vocês que estão do sul estão mais acostumadas. Mas eu não tô acostumada com esse frio, não. Nunca acostumo. só tolero. É verdade, é isso, tolerância. Gente, olha, não esqueçam de assinar a lista de presença que vai junto com o PowerPoint, tá? Depois. E de conversar entre vocês aí. Estou bastante satisfeita, bastante contente com esse nosso encontro. Cada vez eu fico mais feliz de poder conversar com vocês e estou ansiosíssima para ver os projetos. Que bom. Tá bom? Então tá. Obrigada, Glaucia. Obrigada. Obrigada a vocês, Obrigada, um abraço, estou à meninas. disposição. Falamos. Nos encontramos na semana que vem. Obrigada. Falamos, Tuane, tá?